Você lembra o que acontece com Adão e Eva quando eles pecam? A primeira coisa que Adão faz é se esconder. Engraçado que ele tinha relacionamento e intimidade com Deus, ele conversava com Deus toda a manhã, mas quando ele peca, quando ele erra, a sua vida fica tão suja que ele tem vergonha de se aproximar do Senhor. E quando Deus fala, Adão, onde estás? É claro que Deus sabia onde Adão estava, já sabia o que tinha acontecido. Mas ele quer ouvir de Adão a sua confissão. Quando Deus nos convida à mesa, Ele quer ouvir de nós a nossa confissão. Deus, eu estou sujo, ou aleijado, eu estou com um problema, o pecado me prende. O diabo, por meio do pecado, transformou a sua vida num problema que você não consegue se aproximar de Deus. Basta que eu e você reconheçamos a nossa condição. Senhor, transforma a minha vida, restitui a nossa relação, restitui a intimidade que eu tinha com o Senhor. Deus é como esse Pai, que espera você todos os dias da sua vida. Eu peço que você prepare o seu coração, porque daqui a pouco nós participaremos do momento memorial da ceia do Senhor. É um momento em que nós relembramos o sacrifício de Jesus por nós. O memorial da ceia do Senhor que nos relembra a Páscoa, ou seja, o sacrifício, a liberdade, o livramento que Deus proporcionou a todos nós por meio do sacrifício da morte e da ressurreição de Jesus. A morte de Cristo leva consigo o pecado e a ressurreição traz a nós a possibilidade da vida eterna. Na cruz, Jesus foi morto, foi crucificado, foi entregue como sacrifício perfeito para que nós tivéssemos liberdade. A morte foi vencida, foi tragada, como Paulo escreve na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dizendo assim: onde está a morte, a tua vitória? Ali está consumado. O grito de Jesus completa isso, e ele complementa o que Isaías 53 diz, que você sabe, como eu, que ele levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Debaixo da unção e da bênção de Deus, nós fomos libertos, fomos sarados, fomos convidados à mesa do Senhor. A cruz trouxe a vida, a cruz venceu a morte, Jesus venceu a morte na cruz, e a cruz foi a mesa onde Jesus reconciliou toda a humanidade. E nessa manhã nós vamos lembrar disso. E eu queria, nesta manhã, não me deter nos textos que nós conhecemos sobre a ceia do Senhor, mas queria trazer um personagem que não participa dessa ceia, da última ceia, do memorial do Senhor. Não está em Corinto, quando Paulo anuncia a ceia do Senhor. É um personagem que está no Antigo Testamento, mas que é símbolo, ele é exemplo de como a graça de Deus pode nos transformar. Como a graça de Deus alcança o coração mais sujo, mais pecador, aquele que está debilitado, alijado da comunhão com Deus, e por que não, até mesmo, e esse personagem ele era aleijado, limitado fisicamente, aleijado espiritualmente. Eu quero conversar com você nesta manhã sobre Mefibosete, um nome bonito para colocar no seu filho. Não coloque, é brincadeira, e só eu achei graça. Acontece. Mefibosete não é um bom nome. O que é bom é o que acontece com ele, e a gente vai conversar sobre isso. Mefibosete, ele vai representar o tema da mensagem desta manhã. Eu queria que você guardasse essa mensagem, esse tema no seu coração. Há lugar na mesa do rei. Há lugar na mesa do rei. Mefibosete, se você não lembra, eu quero transportar você até lá. Mefibosete era neto de Saul. Saul era o rei que antecedeu a Davi.
E se você lembrar um pouquinho, e eu quero fazer um gancho com a Páscoa, quando o povo de Israel sai do Egito escravo, é liberto pelo cajado de Moisés, o povo entra e peregrina por 40 anos, e aí sim entra na Terra Prometida. O povo se organiza em tribos, e aí no descortinar da história, nós temos o período dos juízes. E o período dos juízes é um momento conturbado, que Israel precisa entender como é ter uma relação com Deus único em meio a comunidades pagãs. E aí os outros reinos têm um rei, e eles querem um rei. E nesse momento, Deus então permite que Saul seja elevado ao trono. Saul assume o reinado e ele tem alguns méritos. Entre eles, ele unifica as 12 tribos e torna Israel uma nação forte. Saul começa então a equilibrar aquelas tribos que cada um fazia o que queria. Se você se lembra, no tempo dos juízes, o que a Bíblia diz? Quando Deus levantava um juiz que era segundo o coração de Deus, ok, o povo ia bem. Mas quando não havia um líder em Israel, o povo ia mal. Então Saul consegue ser o líder. O espelho e a motivação é por causa de outras nações. Mas Saul consegue ser um bom líder porque até aquele momento o Senhor era com ele. Saul obedecia à voz do Senhor. Mas Saul, talvez permeado pelo poder, inebriado pela falsa sensação de onipotência que o poder traz, Saul se perde. Então o Senhor não se agrada disso. E Deus então escolhe o novo rei, Davi. Aquele então seria o rei, o homem segundo o seu coração. Aquele que na teologia nós entendemos Davi como uma pré-figura, uma imagem do Cristo. Aquele que faria algumas coisas que apontariam na direção de Jesus. Então Davi assume o reino perseguido por Saul. Você lembra dessa história? Passa até em novela aí na televisão. Saul persegue Davi. E aí Davi tem, em algum momento dessa perseguição, Davi tem a oportunidade de dar fim à vida de Saul. O que ele faz? Ai de mim, se levantar a mão contra um ungido do Senhor. Só isso daí já dá um outro sermão. Mas não é esse o ponto. O ponto é que no tempo exato, no tempo certo, Davi é elevado rei. E quando Davi é elevado rei, o reino cresce, o reino se expande, o reino se torna muito forte. Em algum momento, acontece um problema, Davi volta e continua com o reino forte. E no final da sua vida, Davi, prefigurando Jesus, quer estender a bondade do rei a alguém. E ele escolhe, e ele se lembra, o texto que nós vamos ler se lembra, Davi se lembra da família de Saul por amor a Jonatas. Não está aqui no meu esboço, mas eu sinto de falar isso para você, algo que mexe muito comigo, e eu tenho falado isso com vários amigos. Veja com quem você faz alianças na sua vida. Cuidado com as alianças que você faz. Porque há alianças que não edificam. Há alianças que você faz e que te levam a caminhos que não são agradáveis. Se lembra quando o autor do Deuteronômio diz para a gente ter cuidado, o povo de Israel, e nós somos uma representação do povo de Israel, o povo tomar cuidado para colocar o boi e o jumento debaixo da mesma cangalha ou do mesmo jugo, porque o boi tem um tipo, o boi faz uma coisa, o jumento faz outra. O jumento tem uma personalidade, o boi tem outra. Cuidado com a aliança que você faz. José fez uma aliança correta com Deus, acima de tudo, e foi fiel àqueles homens que com ele passaram dificuldades, e Deus se lembrou de José. Davi foi perseguido por Saul, pai de Jonatas, mas por amor a Jonatas, Davi se lembrou de alguém na família real. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 9, e nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 13. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, agora me deu uma perdida aqui. Sabe como é que é, né? Semana passada a gente recebeu uma homenagem tão bonita, e o pessoal ficou encarnando que com o meu problema de visão, eu fico muito inclinado assim, né? Fiz uma homenagem tão bonita, e é verdadeira, tá, irmãos? Eu tenho dificuldade de visão. Talvez você me encontre por aí pela rua, na Oliveira Belo. Pastor Sérgio, eu não sei nem quem é. Eu estou correndo, estou caminhando, me perdoe a minha falta de educação, mas a minha visão está realmente bem embaçada, tá bom? Foi só para descontrair, porque eu me perdi no texto. Eu vou ter que recorrer aqui, ó.
Então Davi perguntou: ainda resta alguém da família de Saul para quem eu possa fazer o bem por amor de Jonatas? Houve um servo da família de Saul chamado Ziba, e levaram-no à presença de Davi. O rei lhe perguntou: tu és Ziba? E ele disse: sim, sou teu servo. O rei, portanto, prosseguiu: não existe alguém da família de Saul para quem eu possa demonstrar a bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, ele é aleijado dos pés. O rei lhe perguntou: onde ele está? E Ziba respondeu ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E então Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto em terra, e fez-lhe reverência. Davi perguntou: Mefibosete? Ele respondeu: sou eu, está aqui o teu servo. Então Davi lhe disse: não temas, porque certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: quem é o teu servo, para atentares para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: dei ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e toda a sua família. Tu cuidarás da terra, cultivarás a terra com teus filhos e servos, e colherás dos frutos para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: tudo quanto o rei, meu senhor, mandar o seu servo fazer, lhe será feito. O rei disse: e Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. No versículo 13, o texto diz: Mefibosete passou a morar em Jerusalém, e por isso sempre comia à mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. Pai, revela-nos a Tua palavra é a verdade, santifica-nos nela, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que nesta manhã sejamos edificados exclusivamente por ela, para a glória do Teu nome, e eu oro em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, a história de Mefibosete é muito triste. Fiz uma narrativa histórica breve, mas Mefibosete estava no colo da sua ama. Alguns textos dizem que era da sua avó. Não importa a pessoa. Quando a notícia da morte de Saul e de Jonatas acontece, ela se assusta e na corrida para fugir, imaginando uma perseguição e um extermínio da família de Saul, ela sai correndo e esquece que estava com Mefibosete no colo. O menino cai, escorrega. E quando ele cai, ele quebra os 2 pés. E na cultura judaica, o aleijado, a pessoa que tem algum problema, ela é escanteada. Isso acontece também hoje, por exemplo, em outras culturas orientais. Então, naquela época, isso era muito forte, muito evidente. Então, pessoas com essa dificuldade eram escanteadas, mesmo eles sendo de família real. Mesmo Mefibosete tendo pedigree, ele foi escanteado, ignorado, rejeitado, desprezado. Mefibosete, então, passa a vida inteira envergonhado. Aliás, o seu nome diz isso. O seu nome, a tradução do seu nome é envergonhado. E o seu nome de envergonhado, ele, para piorar a situação, e como diz o ditado, não há nada que esteja ruim que não possa piorar. Mefibosete vai morar na casa de Maquir, que significa vendido, na cidade de Lodebar, onde não há vida. Então, olha que situação. Se era ruim, ficou pior. Aleijado, com um nome que carrega um significado, morando na casa de um homem que tem um nome vendido, e para piorar a situação, morando num lugar desértico, onde não há vida, Lodebar. Que situação difícil passa a Mefibosete. Talvez, em algum momento da sua vida, e quem sabe esse momento é hoje, você vive um deserto. Quem sabe o pecado aleijou você. Talvez uma circunstância da vida, uma ferida familiar, e aqui não vai nenhuma palavra de autoajuda, e muito menos uma palavra universalista, todo mundo vai ser salvo. Não, não. Quem sabe isso acontece com você hoje. Alguma situação na sua vida que te conduz a uma situação de pecado, de aleijamento diante de Deus, a uma incapacidade de se achar digno ou digna. E, na verdade, ninguém é digno de nada.
Porém, quando nós focamos no problema, a gente não enxerga a solução do problema. Enquanto Mefibosete olhava para o problema, olhava para si mesmo, para as suas limitações, olhava para o seu problema, enquanto Mefibosete cuidava da casa de Maquira, um homem vendido, e vivia num lugar desértico, sem vida, Mefibosete não conseguia enxergar a esperança. Talvez essa seja a situação que você aqui ou você em casa esteja enfrentando. Vivendo um momento, uma situação em que o que está acontecendo com você te limita de tal maneira que você não tem condições, te coloca numa condição de prostração. Naquela similaridade com o filho pródigo, que quando gasta a sua fortuna e quando esbanja tudo que era dele por herança, em dado momento ele só cai na real quando ele está comendo e dividindo a refeição com os porcos. É uma situação difícil, é um momento em que Mefibosete enfrenta, que talvez nós enfrentemos. Paulo enfrentou isso. Enquanto foi perseguidor dos cristãos, Paulo foi um aleijado espiritualmente. Era um homem que tinha o conhecimento, estudou na escola de Gamaliel, era um homem que conhecia a letra da lei e perseguia os cristãos porque esses homens e mulheres encarnavam a Cristo, irmão Ricardo. E chega a ponto de Paulo entregar pessoas à sinagoga, ao sinédrio, dizendo, olha, esse aqui é um cristão, esse aqui é outro, e o texto de Atos capítulo 8, quando acontece o apedrejamento de Estevão, o finalzinho do capítulo 8, em algumas bíblias no início do capítulo 9, diz assim, e Saulo estava ali, consentindo ou concordando com tudo. É esse mesmo Paulo que se enxerga depois com o encontro com Jesus, quando ele se converte, quando na caminhada a Damasco, é esse homem que quando chega no texto de 1 Coríntios capítulo 11, texto esse que nós estaremos daqui a pouco lendo como texto base da nossa ceia, é esse Paulo que diz assim, examine-se o homem, pois, a si mesmo. Faça um autoexame das suas limitações, porque eu, Paulo, fiz isso. Mefibosete estava numa situação tão complicada que talvez ele não tivesse condições. Mas Deus se lembrou da aliança que fora feita com seu pai Jonatas. E por amor a Jonatas, por amor a Saul, porque Saul foi um homem de Deus, que errou, que vacilou, mas foi um homem de Deus. E Saul, então, por amor a ele, por amor a esta família real, o rei, num ato de graça, manifestado um ato de graça como Cristo manifesta na cruz por nós, há dois ladrões na cruz, ele manifesta o mesmo amor aos dois, um se arrepende e o outro escarnece. É essa oportunidade que nos é dada por meio da cruz, por meio da mesa da ceia. É quando Jesus nos convida, e ele diz isso em João capítulo 15, quando ele está com os seus discípulos, João capítulo 15, versículo 15, quando ele diz assim, eu já não chamo vocês mais de servos, mas os chamo de amigos. Eu os chamo de amigos. É esse convite à ceia, à mesa, e eu quero lembrar a você que um judeu não abre a sua casa a qualquer pessoa. Ele só abre a casa dele e convida à mesa aqueles com quem ele tem intimidade. E intimidade, meu irmão, minha irmã, você que está aqui ou pela internet, intimidade só é conquistada de uma forma, por meio de relacionamento. Hoje o mundo prega na contramão a intimidade antes do relacionamento, pastor Demétrio. A gente sabe muito bem disso que trabalhou com juventude. A intimidade vem antes do relacionamento, mas não há intimidade se não houver relacionamento. E só há intimidade com Deus se a gente desenvolver relacionamento com Ele. Mefibosete, é óbvio, por ser judeu, queria essa intimidade. Mas ele queria e precisava de um autoexame. Por ele sozinho ele não conseguiria. Mas ele teve ajuda. Primeiro, do relacionamento que ele tinha com Deus. E em segundo, pela lembrança que Davi teve do amor a Jonatas. Por amor a Jonatas, Davi lembrou dele. E esse personagem, ele carrega para a gente alguns elementos muito importantes. Elementos esses que estão presentes, como eu disse, na nossa vida. No texto que nós lemos, nós percebemos que aquela reunião, ela é motivada porque Davi queria abençoar alguém da casa de Saul. Eu quero dizer a você que em João 3,16, a Bíblia deixa muito claro que Deus amou o mundo todo de tal maneira, o texto é
perfeito, é completo. Deus amou e ama você. Quando o texto diz isso, ele quer te convidar a um banquete, quer te convidar à mesa do rei. Quando Deus abre, por meio de Cristo, a possibilidade de desfrutarmos de intimidade com Ele, a partir de um relacionamento, significa que Ele abre a porta da sua casa, do seu palácio, algo que parece para nós impossível. Ele abre e diz: olha, sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. Sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. A mesa está posta para que nós possamos ceiar. Quando Cristo, então, inaugura isso, Ele abre a possibilidade de um aleijado, de alguém machucado pelo pecado, de alguém ferido, de alguém que se acha incapaz de receber a bênção de Deus, entrar no palácio real. Imagina a cena aqui comigo. Davi disse no texto, e você viu comigo, que no texto que nós lemos, ele comeria com ele todos os dias na mesa do rei. Você imagina a cena. Davi tinha poucos filhos, né? Tinha mais de 10 filhos. Você imagina a mesa do rei posta, e o rei sempre senta na cabeceira. E Davi deixou muito claro que ele sentaria ao seu lado. Ao seu lado. Não era na outra cabeceira, não era na ponta, no final da mesa, não, era ao seu lado. Quando abrem-se os portões da sala de jantar do palácio, você imagina aquela coisa linda, né, você vê em filmes, aqueles palácios maravilhosos, e você vê, imagina a cena, aquele homem com as suas muletinhas de madeira batendo no chão, tac, 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 e ele entrando, aí quem vem aquele maltrapilho aleijado se arrastando. Você imagina a conversa dos filhos ali, de repente ali, Absalão, que era mais arrogante, né? O que esse cara está fazendo aqui? Quem é esse cara? Ele não é digno de entrar aqui no palácio. Ele é um aleijado, um mendigo. Aí você imagina os outros filhos, as filhas de Davi conversando. Meu pai é louco, trazer um aleijado desse para comer com a gente. O que meu pai tem na cabeça? Perceba que isso não está no texto, isso sou eu que estou falando, tentando interpretar aqui, mas pela personalidade de Absalão, não é difícil imaginar que isso tenha acontecido. E ainda que não aconteça, essa mera metáfora, essa analogia, ela serve para ilustrar o que nós pensamos. Na nossa jactância, nós pensamos que determinadas pessoas não têm condições de se aproximar na mesa do rei, porque elas são mais pecadoras do que as outras. Quem disse isso? Porque nós temos a mania, irmãos, de quando examinarmos a nós mesmos, de categorizar pecados. Alguns pecados são mais graves que os outros. Quando a Bíblia diz, na verdade, que pecado é pecado e ponto, porque desobedece a Deus e transgride a sua santidade. Seja o que for, transgride a santidade de Deus, seja o que for, desobedece a Deus, é pecado na mesma igualdade. As consequências é que são outras. Mas isso é uma outra etapa. O fato é, quando o Mefibosete entra com aquela aparência, e quando alguém se aproxima do Senhor todo sujo, todo quebrado, a gente tem, num primeiro momento, um olhar crítico e fala assim: não, essa pessoa não merece a graça de Deus, porque só merece a graça de Deus quem é bonitinho, cheiroso e limpinho. Só que a perfeição, como foi dito aqui agora, a perfeição ela é, na verdade, aos olhos de Deus, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Quem corrompeu isso foi o pecado. Pecado que Mefibosete carregava. Pecado que eu e você carregamos, que Saulo carregou. Por isso ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você não pode participar da ceia de forma indigna. E que forma indigna é essa? É olhar para mim e para o outro e dizer assim: eu sou melhor do que você porque o meu pecado é menor. Porque eu posso pedir perdão a Deus aqui porque eu menti aqui ou ali, mas o seu é aleijado, você está quebrado, você está com as pernas comprometidas, você anda de muleta, você é sujo, mora num lugar vendido, num lugar que não tem esperança. Mas eu quero dizer que nessa manhã, por meio desta imagem que Davi faz, esse ato de graça com Mefibosete, Deus quer dizer a mim e a você, que não importa como estejamos, Deus quer nos convidar à mesa para nos limpar, para nos transformar, para dizer que há lugar para nós nessa mesa, contanto que a gente não permaneça o mesmo. Isso é uma condição. Como eu disse, daqui a pouco vão dizer que eu sou universalista, né? Todo mundo pode ser salvo. Vem como estás e fica. Não.
Porque para andar na presença do rei, você não pode mais ficar daquele jeito. Com certeza, Mefibosete, quando foi abençoado e por meio dessas riquezas, Mefibosete, porque você leu no texto, tudo que Ziba subjulgou, Deus restituiu. Então, Mefibosete, de pobre, vendido, envergonhado, num lugar sem esperança, passa a ser alguém que agora é rico. Então, ele pode se vestir bem. Ele pode andar melhor. Para quê? Para esnobar com Ziba? Não. O texto não nos diz isso. Mas Ziba foi honrado por Mefibosete. Mefibosete não pagou na mesma moeda. Mefibosete não fez com Ziba, e a tradição, a teologia diz isso. Ele não fez com Ziba o que Ziba fez com ele. Porque é muito fácil, irmãos, quando a gente está na condição de pecador, pedir a Deus que nos perdoe, mas quando a gente passa na condição de perdoado e anda com Deus, é muito fácil a gente olhar para o outro e dizer assim, você está errado. A gente tem que parar de apontar os dedos, irmãos, e estender mais as mãos. E aqui isso não é uma palavra de autoajuda, pelo contrário, é um autoexame, do examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente aponta muito o dedo. Quantas vezes a gente estende a mão para o Mefibosete da vida? E o Mefibosete, às vezes, está sentado na nossa frente, ao nosso lado, está aí, acompanhando pela internet, é alguém que passa por uma dificuldade, está na nossa casa e que precisa de ajuda. É alguém que precisa de uma mão estendida, que precisa de ajuda para um autoexame. Nós ouvimos agora pela manhã na EBD, o nosso cuidado com pessoas, discipulado, se importar. Isso faz parte dessa jornada à mesa, porque à mesa nós não comemos sozinhos, na mesa há coletividade, na mesa há pessoas conversando, desfrutando da mesma bênção, em igualdade de condições. Então, por que, em vez de apontarmos, a gente não dá a mão, não abraça, não conversa, não olha nos olhos? Mesa é lugar disso, de relacionamento, de intimidade. Permita-me fazer uma outra inferência que não está aqui. Quem sabe hoje falte na sua casa um pouco de mesa. Está faltando intimidade nos relacionamentos familiares. É porque esteja faltando, talvez, na sua casa, esteja faltando um relacionamento à mesa. Talvez até de forma literal, à mesa, sentados, conversando, olhando nos olhos, desfrutando das refeições, desfrutando de um tempo de crescimento. Quem sabe não é isso. Mas eu quero tirar 3 lições muito rápidas, muito breves, a respeito disso. Nesta manhã eu quero te convidar a pensar em 3 coisas a partir desse texto que Davi fez com Mefibosete, mostrando a graça, o perdão de Deus para os pecados, por meio dessa atitude. Em primeiro lugar, à mesa do rei, há lugar para mim e para você, mas não há lugar para o pecado. Quando Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, Mefibosete, quando chega no versículo 8, e esse primeiro ponto está ligado ao versículo 8, ele diz assim, como o Senhor se lembrou de mim, que eu sou um mero cão morto. Mefibosete, ele assumiu para ele uma condição de ineficiência ou incapacidade de sentar-se à mesa do rei, sequer desfrutar da conversa com o rei. Porque o pecado era pesado sobre ele, as limitações, tudo isso. Você lembra o que acontece com Adão e Eva quando eles pecam? A primeira coisa que Adão faz é se esconder. Engraçado que ele tinha relacionamento e intimidade com Deus, ele conversava com Deus toda a manhã, mas quando ele peca, quando ele erra, a sua vida fica tão suja que ele tem vergonha de se aproximar do Senhor. E quando Deus fala, Adão, onde estás? É claro que Deus sabia onde Adão estava, já sabia o que tinha acontecido. Mas ele quer ouvir de Adão a sua confissão. Quando Deus nos convida à mesa, ele quer ouvir de nós a nossa confissão. Deus, eu estou sujo, ou aleijado, eu estou com um problema, o pecado me prende. O autor aos Hebreus diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de pessoas, em Hebreus capítulo 11, e que nós precisamos deixar para trás o embaraço. O embaraço é aquilo que nos prende, é o pecado que nos prende, porque há um mundo ao nosso redor que observa o que fazemos. E nesse momento, Mefibosete diz o seguinte, o pecado me suja, meu rei. Quem sou eu para que o Senhor lembre de mim? Eu sou um cão morto. Talvez a sua vida tenha chegado a esse ponto de você se considerar um cão morto, alguém tão sujo ou tão suja. Mas eu quero te dizer que Davi abençoa a vida de Mefibosete, não só com a presença à sua mesa, mas desfrutando da comunhão com o rei, limpando
limpando ele completamente dos seus pecados, porque tudo que você tinha será restituído. Isso não é uma palavra de vitória apenas e tão somente para você acreditar. Significa que aquilo que o diabo, por meio do pecado, transformou a sua vida num problema que você não consegue se aproximar de Deus, o rei Davi mostra que Deus quer transformar a sua vida e restituir o relacionamento com ele, a intimidade com o Pai. Basta que eu e você reconheçamos a nossa condição, como Mefibosete fez, como Adão faz. Senhor, quem sou eu? Eu não passo de um cão morto. Senhor, nesta manhã eu sou uma pecadora. Eu sou um pecador. Senhor, nesta manhã eu pensei isso de fulano. Eu falei isso para Beltrano. Eu agi dessa forma equivocada. Eu não posso me aproximar da mesa desse jeito, Senhor. Eu preciso examinar a minha vida e dizer assim: Senhor, eu sou um cão morto. Me ajuda a melhorar. Senhor, transforma a minha vida, restitui a nossa relação, restitui a intimidade que eu tinha com o Senhor, porque assim como Deus fez em Jesus Cristo a restauração da nossa intimidade com Ele, e uma das figuras é a do filho pródigo que eu já usei. A do filho pródigo é o pai estava sempre esperando o filho. Deus é como esse pai, que espera você todos os dias da sua vida, da minha vida. Deus aguarda uma confissão nossa. O examine-se, pois, como Mefibosete fez. Precisamos, à mesa do Senhor, dizer a Ele: ó Pai, eu não posso permanecer desse jeito, me muda, eu preciso ser transformado. Eu quero te adorar para sempre, mas isso me incomoda, isso me atrapalha. Senhor, me ajuda. E a ceia nada mais é do que isso. É a confissão de erros e pecados, é a comunhão com Deus, é vida, é perdão. A ceia é ressurreição. E só há ressurreição se houver comunhão com o Pai. Então, a mesa do rei há lugar para mim e para você, mas não há lugar para o pecado. Em segundo lugar, versículo de número 9. Há lugar na mesa do rei, sim. E temos ressurreição sobre a morte física. Lembre-se que a mesa da ceia e o que Davi faz por Mefibosete, o filho pródigo, todos os exemplos que foram dados ou serão dados, eles têm a ver com o que acontece na cruz. A cruz é a grande mesa que uniu a humanidade, que transformou a humanidade, aquilo que estava separado de Deus, num grande canal de possibilidade de salvação. Aquele que se havia perdido foi achado. Aquela porta que estava fechada foi aberta. O véu que tampava o santuário foi rasgado. O que acontece na cruz, na ressurreição, é a vitória sobre a morte física. Mefibosete estava condenado à morte, condenado a viver fisicamente daquele jeito, mas ele continuaria aleijado, os seus pés continuavam daquele jeito, mas quando o rei o convida para sempre comer a sua mesa, significa que, apesar das dificuldades, os pecados perdoados, a morte física foi vencida. Mefibosete experimentaria agora a graça do Senhor de forma integral. Você sempre estará na minha mesa. Não vai ter dia, e nem noite, nem chuva, nem sol, nem tempestade. Mefibosete, a porta está aberta. O véu foi rasgado. Sempre que você precisar, você entra e senta, porque há um lugar ao meu lado. Isso é uma promessa que Cristo faz a nós. Em João capítulo 14, ele diz: olha, para onde eu vou agora, vocês sabem, e eu vou preparar um lugar, vou preparar uma morada, e lá vocês estarão. O texto sagrado aponta nessa direção, que o que Jesus Cristo fez foi rasgar o véu, abrir a possibilidade, a morada do Pai, onde nós estaremos com Ele todos os dias. Não, a morte não mais vai vencer, a morte foi tragada, a morte foi vencida, e onde havia morte e desesperança, agora há esperança e vida eterna. Quando Mefibosete se aproxima do rei, se aproxima da mesa, ele deixa de ser um homem pecador, deixa de ser um homem aleijado, vendido, condenado num lugar onde não havia esperança. Agora ele sentava à mesa do rei, num lugar de esperança e vida eterna. Mesmo que ele morresse, a sua geração seria abençoada, porque a promessa do rei foi essa: Mefibosete e a sua descendência serão cuidados por mim.
Quando Deus promete isso por meio de Davi, Ele promete a mim e a você que a ressurreição dos mortos é algo factível, é algo crível. Nem a morte pode deter a Cristo, e nem a morte pode deter a vida de um servo de Deus. Mas eu morri, e agora o que vai acontecer? O que vai acontecer é: seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Seja bem-vindo ao gozo eterno do Senhor, ao descanso eterno. É aqui, é o nosso lugar, é para isso que Cristo pagou o preço, por isso Ele morreu e ressuscitou, para isso a mesa da ceia está aqui. Nós lembramos em memória dEle, de que Ele morreu e ressuscitou, e que essa garantia está disponível a mim e a você. E em terceiro lugar, e para concluir, eu quero dizer que à mesa do Rei, nós temos a ressurreição para a vida eterna. Se nós temos a vitória sobre o pecado, e no pecado não tem lugar à mesa, nós temos também a vitória sobre a morte física, ela não nos detém, temos a vitória sobre a morte e temos a vida eterna garantida. Mefibosete recebeu um lugar de honra, e para sempre, de acordo com o rei Davi, jamais deixaria de comer com ele. Cristo nos convida, meus irmãos, a ter uma ceia eterna com Ele, a estar ao lado dEle, a estar com o Senhor, o grande Rei. Há um lugar na mesa do Rei para mim e para você. Agora, basta que a gente faça aquilo que precisa ser feito. O filho pródigo cansou de terceirizar. A culpa é de meu pai, a culpa é do meu irmão, a culpa é da situação, a culpa é dos porcos, a culpa não é dos outros, a culpa era dele. Em dado momento, Mefibosete podia jogar a culpa: foi a minha ama, ela me deixou cair. Foi o meu pai, o meu avô, eles fizeram mal a Davi, e por isso eu pago o preço hoje, sou perseguido. Eu tive que me esconder. Ele podia ter terceirizado isso, mas quando ele se aproxima do rei, você viu o que o texto diz? O texto diz assim: por que o Senhor lembrou de mim se eu sou um cão morto? E Davi fala assim: eu me lembrei de você por amor de Jonatas, pela aliança que eu fiz com ele, porque Deus lembrou de você, porque o seu lugar na mesa sempre esteve reservado. Eu quero limpar a sua vida, Mefibosete. Eu quero ser uma imagem do rei que garante uma vida eterna para aquele que se arrepende, abandona os seus pecados e que vive uma vida de intimidade comigo. Eu quero limpar você, eu quero deixar você pronto para essa vida. Eu quero abrir os seus olhos, os olhos da sua mente, os olhos do seu coração. Mefibosete, você não será mais alguém que será envergonhado. Você não será alguém que vai morar na casa de um vendido. Você não será aquele que vai estar no lugar de desesperança. O seu lugar é onde há ressurreição e vida. O seu lugar é na mesa do rei. Esse é o lugar que Deus preparou para você, meu irmão, minha irmã. Esse é o lugar que Deus separou para você nesta manhã. Talvez você nunca tenha decidido isso, talvez você nunca tenha se atentado. As mensagens talvez que você ouça, as conversas que você tem, sempre são na direção de um Deus que olha para você e fala assim: acho que não dá para salvar. Eu quero te dizer o contrário: Deus tem todo o poder para libertar você do pecado, seja ele qual for. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há pecado que Deus não possa perdoar, não há situação que Ele não possa corrigir, não há sujeira que Ele não possa limpar, não há pés tortos que Ele não possa endireitar. Eu quero encerrar, para a gente partir para a ceia. Eu quero dizer que talvez você esteja ferido, ferida. Talvez a sua vida esteja numa dificuldade muito grande. Talvez você olhe para os seus defeitos, os seus erros, os seus pecados e diga: não há mais jeito, eu sou um cão morto. O que Davi fez foi dizer: olha, existe Deus, não um Deus, existe o Deus de toda graça, de todo poder, e que Ele pode perfeitamente te libertar de toda a maldade, de todo o pecado. Pode converter o coração mais endurecido e transformá-lo num coração de carne, um coração de verdade. Alguém que talvez tenha vergonha pelos problemas da vida de chorar. E Deus coloca uma torneira, uma cachoeira nesses olhos, porque dos olhos reflete que o coração está cheio. Eu sei que é a boca que diz isso. Mas quando a gente se emociona na presença do Senhor pelo que Ele fez por nós e porque Ele faz por nós, nos limpando todo dia,
Não há lágrima que não possa escorrer de um olho, não há coração endurecido que não possa se converter em coração de carne. Quero dizer para você que o convite nesta manhã não é para participar de um lanche, não é para participar de um momento em que comeremos de um pão, de um suco. O que Davi demonstra é que na mesa do Senhor há um banquete espiritual disponível para aqueles que se arrependem, para aqueles que reconhecem a sua vida, façam um exame de si mesmos e entreguem para Deus os seus pecados, os seus erros, as suas dificuldades. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, porque na mesa há um Deus que te ama e te perdoa. Há um Deus que te convidou. O lugar era de Mefibosete, o lugar é seu. Há lugar na mesa do rei, mas para isso é preciso que a gente se arrependa, é preciso que a gente se converta de verdade, que a gente tenha relacionamento com Deus e intimidade com o Pai, para desfrutar da bondade do rei. Eu quero orar rapidamente com você enquanto a gente já se prepara. Quando o pastor Demétrio vai assumir a mesa, os nossos pastores virão também. Eu queria orar por você. Eu gostaria de orar com você. Com você, porque eu me coloco na mesma condição. Eu preciso, todos os dias, deixar as minhas dificuldades no altar do Senhor. E nesta manhã eu fui de novo convidado a fazer isso. A pedir perdão ao Senhor, porque a gente peca, irmãos, a gente erra. Somos humanos e falhos. Não por isso eu vou me desculpar dos meus erros. Não. Mas como Mefibosete, eu quero chegar de perto do Senhor e falar assim: esse lugar é meu? Sim, eu o reservei para você. Mas para chegar aqui, o que eu preciso fazer? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega a sua vida completamente. Entrega o seu coração, entrega a sua mente. Examine-se, pois, agora. Não para tomar do pão e do vinho apenas e tão somente para lembrar do que Jesus fez por você. Mas examine-se agora como eu. Não porque eu fiz. Mas examine-se porque esse é o procedimento correto. Eu sou um cão morto, mas eu te perdoo. Você é um cão morto? Você é um aleijado? Você mora num lugar sem esperança? Mas eu te perdoo. O seu pecado está grande para carregar? O seu pecado é muito difícil? Você está muito sujo, muito suja? O fardo é pesado? Há um convite de Jesus, dizendo: tomai de mim o meu fardo, que ele é suave, ele é leve, e deixa o teu pesado comigo. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. O convite para nós orarmos nessa manhã é para que você vá além de se examinar e diga: Senhor, obrigado por esse lugar à mesa, eu não merecia, e eu quero me achegar a ela todos os dias, com o coração puro e reto. E se você hoje, nesta manhã, entendeu que este lugar na mesa é para você, que você entendeu o amor de Deus que te convida, apesar de tudo, que Ele tem todo o poder de te limpar, de te perdoar, de te dar a vida eterna, se você entendeu isso, eu quero orar por você também, porque um dia muitos que estão aqui tomaram essa decisão, a decisão mais difícil, mais abençoada da sua vida. A melhor decisão que você pode tomar é a mais difícil. E nessa manhã você entregar o seu coração a Jesus, porque o lugar é seu. Mas não pense que você será salvo porque o lugar é seu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ok? Ok. Que Ele entregou o seu único filho, ok? Ok. Eu disse que eu não era universalista, não sou, porque agora vem o segredo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem um lugar na mesa do rei para você. Entrega o seu coração a Jesus nesta manhã. É o convite, não é uma ordem.
é o convite à mesa do rei. Deixa eu orar por você, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã a tua palavra foi proclamada, ela é viva e eficaz. Tenho certeza que ela é mais certeira do que qualquer espada de dois gumes. Ela é mais efetiva, ó Deus, do que qualquer filosofia humana. E ela penetra no coração de cada um de nós. E ela discerne quem nós somos. E o discernimento que o Senhor traz nesta manhã é que nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Temos um lugar na mesa, obrigado, Senhor, por isso. Mas não podemos chegar a essa mesa de qualquer jeito. Senhor, perdoa os nossos pecados. Eu tenho falhado contigo, Senhor. Eu tenho errado com o meu irmão. Deus, restaura o meu relacionamento com o Senhor. Restaura o meu relacionamento com o meu irmão, com a minha irmã. Que eu me achegue à mesa, ó Deus, digno do Senhor. Eu peço perdão pelas minhas falhas. E se há nessa manhã, Pai, alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, que entendeu que há um lugar na mesa para ele ou para ela, eu peço que o Senhor fale a este coração. E que em nome de Jesus haja uma decisão eterna. A melhor decisão que essa pessoa possa tomar. Porque ela é bem-vinda no banquete do rei. O lugar é dele, o lugar é dela que o Senhor já preparou. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por isso. Amém e amém. Se você tomou essa decisão e orou comigo entregando seu coração a Jesus, peço que depois, no final, você venha aqui e converse comigo, com o pastor Pedro, com o pastor Demétrios, com o pastor João, procure o irmão Ricardo, estaremos aqui. Fale conosco, venha, pastor, eu tomei essa decisão. Hoje eu quero sentar dignamente à mesa do rei, quero entregar o meu coração a Jesus. E se você que já é cristão, cristã, caminha conosco, entendeu o sentido dessa palavra, examine-se, pois, agora, para participarmos da ceia em nome de Jesus.